irmãos, que o que aconteceu, a arca do Senhor havia sido levada do templo, porque os filisteus haviam levado a arca do Senhor. E os filisteus ficaram com a arca do Senhor, porque o que aconteceu? Os filhos de Eli se rebelaram contra o Senhor. A arca do Senhor não poderia ter saído da sua casa, porque a casa do Senhor era o templo onde o Espírito de Deus estava presente. A arca do Senhor, ela simbolizava a presença de Deus. A aliança era um símbolo da própria presença de Deus entre o seu povo. Então a arca era a presença de Deus no meio de Israel. Israel agora tinha perdido esta arca, e Davi estava preocupado. Porque o povo de Deus não pode ficar sem a presença do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Resgatando, por resgatar, se você perde alguma coisa, você vai atrás desse resgate. Eu acabei de enfatizar que se você perdeu algo em sua vida, saiba que você pode restituir aquilo que você perdeu. O que você não pode perder é a presença de Deus em sua vida. Naquela época, ninguém poderia suportar a presença de Deus. O Senhor, lá em 1 Samuel, ele feriu os homens de Bet-Semes. O texto diz que o povo chorou, porquanto o Senhor feriu um de morticínio entre eles. Mas o Senhor fingiu sobre todo o povo assim o juízo, porque simplesmente eles olharam para dentro da arca. A presença do Senhor, ela é tremenda. Aqui no templo do Senhor tem que ter homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na presença do Senhor para efetuar a grandiosidade que tem para o povo. Louvado seja Deus. Mas nós vemos na palavra de Deus que Deus feriu a Uza. Por quê? Porque ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não podia conduzir a arca da aliança. Era o sacerdote que trabalhava no templo, que estavam trabalhando na presença do Senhor. Existia uma cortina no santuário para o santo do santo, e aquela cortina estava ali, o povo ficava fora do santuário, e o sacerdote apresentava o sacrifício de sangue para que pudesse o povo ouvir, o povo sentir a presença de Deus. Nós sabemos que o sacerdote, ele tinha a ordem sacerdotal, tinha uma lei. O sacerdote não podia entrar dentro do santuário com pecado em si. Ele oferecia carneiro, ele oferecia uma ovelha para que possa ser apresentado pelo seu pecado. E o que acontecia? Esse sacerdote, ele tinha uma corda amarrada sobre sua cintura, e ele tinha uma história de ouro sobre seu